É nas entrelinhas que muitas vezes a gente diz muita coisa, não é verdade? Com toda certeza tu já ouviu esse ditado. E o Renato aproveitou desse ditado, usou essa tática para falar muito sobre um jogador em específico na noite de ontem na entrevista coletiva. Vamos falar sobre esse jogador que o Renato parece ter desistido e ainda o calendário do tricolor para esse mês de maio, que está só começando. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Bora pro conteúdo. Valeu, torcedor. Obrigado pela audiência, pelo carinho de todos vocês. Aliás, muito obrigado pelo carinho de vocês. O nosso canal está batendo recordes e atrás de recordes e vocês são os grandes responsáveis por isso. Eu quero agradecer demais o apoio de todos vocês. Quando vocês deixam um like aqui, por exemplo, como tu vai fazer nesse vídeo agora, que eu sei que tu não vai te esquecer, tu vai deixar esse like aqui no nosso vídeo. Tu me ajuda demais e é mais um estímulo, né, para continuar aqui trabalhando e trazendo para vocês o melhor conteúdo, as melhores informações dentro do possível, né? Às vezes a gente traz informações que não são tão boas, mas faz parte da nossa função. Então, muito obrigado pelo apoio de todos vocês, beleza? Gurizada, vamos falar sobre o jogador que o Renato acabou falando nas entrelinhas ontem, que ele acabou desistindo. E nós vamos falar sobre Natan Pescador. É esse mesmo. O Renato ontem na coletiva, ele é questionado sobre a sequência de jogos do Cristaldo. O Cristaldo vem jogando bastante, a gente sabe, o Cristaldo vinha bem numa sequência legal, aliás, vem bem numa sequência legal, só que o Cristaldo está desgastado, assim como outros jogadores. E o Renato ele é questionado sobre o Cristaldo ser substituído, e ao que parece o Cristaldo até não gostou muito de sair mais cedo do jogo, enfim. Só que o Renato ele diz o seguinte, olha, o Cristaldo é o nosso meia, não é? É o meia que nós temos, não é? É o meia que nós temos. Por isso é bom sempre ter dois jogadores da mesma posição. Quando o Renato ele faz substituições, ele não coloca mais o Natan. E o Natan, vocês lembram, no início do ano passado, ele foi contratado para ser o reserva do Cristaldo. O Grêmio fez o investimento no Cristaldo, foi atrás do Natan, e, aliás, o Natan, é preciso nós colocarmos, foi um pedido do Renato. Tá? O Calef, Paulo Calef, que era o vice de futebol na época, deu uma entrevista recentemente para um dos podcasts aqui da internet, me perdoem que eu não vou lembrar o nome, e ele diz, olha, o Renato ele nos pede a contratação do Natan, nós passamos ele pelo CDD, ele passou pelo CDD, foi aprovado pelo Calef, foi aprovado pelo Brum na época, e foram atrás tentar a contratação, e o resto da história vocês já sabem. 3 anos de contrato, um salário que se manteve o que ele ganhava lá no Atlético, gira em torno ali de 350, 400 mil reais, e ele tem contrato com o Tricolor até o final do ano que vem ainda. Um pedido do Renato, que tá aí, e ao que tudo indica, uma grande decepção. Uma grande decepção. Ao que tudo indica, não. É uma grande decepção. Não só para o torcedor, mas para o Renato. O Renato, quando ele diz que nós temos o Cristaldo apenas para posição e é sempre bom ter dois jogadores, automaticamente ele descarta totalmente o Natan Pescador. O Natan, ele foi utilizado pela última vez no jogo contra o The Strongest. E o resultado a gente já sabe. Não é porque perdeu, é porque ele foi muito mal em campo. O Natan, ele teve 2, 3, 4, 5 oportunidades de dar passes, de fazer tabela com o Natan Fernandes e o jogador entrar dentro da área. Eu lembro muito bem desse jogo. E ele não conseguiu, ele errava os passes. Muitas vezes ele até montava contra-ataques para o time do The Strongest. Então ali, o copo cheio, não tem condições. Vocês lembram, durante o Campeonato Gaúcho, o Renato vinha avisando, olha, tem jogadores aí que estão recebendo oportunidades, a fila está andando, lá na frente não me perguntem por que fulano não joga, porque fulano não é relacionado. E hoje nós vemos que esse jogador que o Renato vinha falando, embora duvidávamos não, nós já, me fugiu a palavra aqui, nós já pensávamos, já sabíamos quem era o Natan, e agora fica mais do que comprovado. Natan que já teve no início do ano uma sondagem do Criciúma, só que pelos altos salários e pela vontade do jogador acabou não saindo. O Grêmio também já tentou colocar o Natan numa possibilidade de saída para o Santos para jogar a Série B, o jogador também não quis, e o Grêmio tenta a todo custo agora um empréstimo, até uma venda do Natan, só que agora também precisa o jogador querer. Não é só uma questão do Grêmio, o jogador também precisa querer sair do tricolor. Ao que tudo indica, vai ser complicado, vai ser difícil, até pelo alto custo, o alto salário que ele tem no Grêmio hoje, como eu disse para vocês, não é nada barato, não é nada barato. Beleza? Um problemão aí que o Grêmio ficou agora, até o final do ano que vem tem esse contrato com o Natan. O Grêmio deve ir atrás de um meia, tá?
Grêmio deve ir atrás de um meia. O Renato pediu a contratação de um meia, o Grêmio tentou a contratação de um meia agora no meio nessa janela que terminou no dia 19, só que assim, para tu contratar um meia que te corresponda, tu tem que no mínimo investir. E o Grêmio não estava disposto a investir, o Grêmio não queria gastar nessa janela. E muito por conta disso, claro, que o Grêmio acabou não contratando. Agora, para essa janela do meio do ano, o Grêmio tenta a contratação de 2 zagueiros, um titular e um reserva, um meia e um cara lá por ataque. Tomara que venha um cara que consiga dividir essa função com o Cristaldo, porque o Cristaldo tá ficando sobrecarregado, não é verdade? Gente, vamos falar sobre o mês de maio, hoje 1º de maio, aliás, um feliz dia a todos os trabalhadores, o pessoal que carrega esse país nas costas, literalmente. E hoje também começa, né, gente, essa questão do Grêmio nessa reta final de Copa Libertadores da América. Afinal de contas, os últimos 3 jogos serão disputados, 3 jogos da Copa, da fase de grupo, né, serão disputados agora no mês de maio. Na semana que vem nós já temos essa caminhada contra o Huachipato fora de casa, depois mais 2 confrontos em casa. E precisamos vencer para nos garantir na próxima fase da Copa Libertadores. A sequência vai ser muito complicada, vai ser muito semelhante à do mês de abril. Jogo meio de semana, jogo final de semana, meio de semana, final de semana, viagem, desgaste, complicado. Vamos ver como é que vai ficar o mês de maio? Vamos lá? Olha só, a gente começa a nossa caminhada no mês de maio ali no dia 5, no caso, próximo domingo contra o Criciúma, às 4 da tarde em casa. Depois a gente sai na quarta-feira para jogar contra o Huachipato pela Libertadores lá no Chile. Mas olha ali, ó, no sábado já temos outro confronto fora de casa, dificílimo. Atlético Mineiro, lá em BH. Atlético Mineiro voando. Complicado. Imagina, a gente joga contra o Criciúma, aí vamos viajar para o Chile, joga contra o Huachipato, deve ser um jogo, provavelmente um jogo mais intenso, mais forte, depois viaja para Minas para jogar contra o Atlético Mineiro, complicada. Só que aqui contra o Atlético Mineiro, vejam a complexidade dessa sequência, porque a gente enfrenta o Huachipato no Chile, viaja para BH para enfrentar o Atlético Mineiro e depois a gente recebe o Estudiantes em casa. Gente, olha só que sequência complicada. Meu Deus, e aqui a gente precisa pontuar, né? Precisa pontuar, Libertadores tem que pontuar, senão a gente fica para trás. Complicado. Depois a gente enfrenta o Bragantino em casa e já tem o jogo contra o Operário em casa também, depois ali pela Copa do Brasil. Olha só como o resultado ontem, o resultado positivo era importante. Falei, ó, tem que vencer, o resultado é importante. Aí eu, não, mas o empate serve. Olha aí, ó. Não serve, não. A sequência é muito complicada. O empate mantém vivo, mas para a sequência seria muito importante uma vitória ontem. Infelizmente não veio. Porque depois desse jogo contra o Operário, tem um confronto contra o Flamengo fora de casa. Esse jogo ainda não tem uma data base, mas a gente vai enfrentar o Flamengo fora de casa e encerramos o mês jogando contra o The Strongest em casa pela Copa Libertadores. Aqui é uma decisão, né? Aqui é uma decisão praticamente. Então uma sequência bem complicada do Tricolor nesse mês de maio. Vai ser bem apertado também, uma sequência decisiva, porque vai ser agora é matar ou morrer na Copa Libertadores. Tem a Copa do Brasil também, que é uma decisão. Tu tem que ganhar agora do Operário. Jogos importantes, adversários difíceis no Campeonato Brasileiro. Uma sequência complicada, o mês de maio promete, gurizada. Promete demais. Beleza? Vamos acompanhar. Vamos estar no dia a dia aqui do Tricolor, te deixando bem informado, como sempre. E a gente vai acompanhando aqui. Valeu? Aproveita o teu dia. Aproveita o dia primeiro aí. Valeu? Grande abraço, até a próxima. Já já eu volto com mais notícias do Tricolor.